A paz do Senhor, irmãos. Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 5 ao 8, que diz assim: Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele dirige a vocês como filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus o trata como filho. Ora, qual filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Irmão, a palavra nos ensina aqui nesse capítulo, no capítulo 12 de Hebreus, do versículo 5 a 8, que o Senhor repreende os filhos a quem ama. Quando o versículo 6 diz aqui, o Senhor disciplina a quem ama, a disciplina se trata de uma repreensão. A disciplina, na verdade, ela se trata de uma conduta que assegura o bem-estar dos indivíduos. Então, quando nós estamos ali fora das instruções do Senhor, fora do centro da vontade dele, que é o que ele tem para nós, né? Que é o que ele nos ensina a seguir de acordo com a palavra dele e de acordo com os ensinamentos que Jesus deixou pra gente, o Senhor nos disciplina e nos repreende. E quando esse capítulo aqui fala do castigo, né? Que o Senhor castiga todo aquele a quem aceita como filho, o castigo dito nesse capítulo não se trata de um castigo como uma punição severa, não é esse tipo de castigo. O castigo retratado aqui, na verdade, se refere como uma repreensão, que é a repreensão comum para um pai que ama o filho. Como, por exemplo, um filho adolescente, jovem, na puberdade, tem um relacionamento com uma jovem, com a namorada, e pede para o pai dele, estou usando um exemplo aqui, tá, irmãos? Um exemplo fictício, uma ilustração, só para que vocês possam entender melhor esse capítulo. Então, esse jovem pergunta para o pai dele se ele pode passar a noite na casa dessa namorada. O pai, muito sábio, experiente, o pai com toda a disciplina, né? Que a disciplina é a conduta que assegura o bem-estar do indivíduo. Então, o pai, visando o bem-estar do filho, não permite que o filho faça isso, né? Por preocupação, por sabedoria, por cautela e por mais experiência que o pai tem, né? Muito mais experiência que o filho. O pai não permite que isso aconteça e diz para o filho que o pai sabe o que é melhor para o filho e que o filho pode vir a cair, né? Vir a pecar caso ele permita que isso aconteça. O filho não satisfeito, lembrando que isso é só uma ilustração, tá, irmãos? O filho não satisfeito decide ir escondido, então. Espera os pais dormirem e vai, então, de encontro à casa dessa namorada e passa a noite lá. No dia seguinte, o pai acorda, repara que o filho não está em casa, liga para a casa dos pais da namorada e confirma que sim, ele passou a noite lá. É claro que o filho voltando para casa, tendo novamente esse encontro com o pai vai repreender ele, vai disciplinar ele, colocando ordem e exigindo, né, que o filho obedeça as regras para assegurar o bem-estar dele. Então, assim é Deus conosco. Deus também faz isso conosco. Quando nós saímos da direção dele, quando nós fazemos algo que não agrada a ele, quando nós vamos na posição contrária do que ele disse para nós que nós deveríamos ir, quando nós vamos na direção contrária, né? Quando Deus nos manda fazer algo e nós fazemos outra, priorizando a nossa vontade ao invés da vontade dele, ele nos repreende. E aqui, no versículo 5 ainda, de Hebreus, diz assim: Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, e nem se magoe com a sua repreensão.
Irmãos, muitas das vezes nós temos a tendência de ficarmos aborrecidos ou chateados com a exortação de Deus para conosco. Muitas das vezes Deus levanta profetas, Deus levanta confrontos, né? O Espírito Santo nos confronta com a verdade e nos exorta. Então acaba que muitas das vezes a gente acaba ficando chateado, a gente acaba ficando aborrecido com aquilo, né? Por sermos filhos. Mas justamente por sermos filhos que Deus nos confronta com a verdade, que Ele nos repreende, nos exorta, né? Para não perder essa intimidade com a gente. Porque o pai corrige o filho a quem ama, assim como diz aqui na palavra. Então, assim Deus é conosco. Ele nos ama e todas as vezes que nós, como filhos, erramos, né, saímos da direção dele, tomamos decisões que entristecem o Espírito Santo, que não vão de acordo, né, do que Jesus nos ensinou, do que Jesus nos instruiu como discípulos, né, como seguidores de Cristo. Então, sim, muitas das vezes Deus vai exortar a gente, vai repreender a gente, né, vai confrontar a gente com a verdade, para que a gente possa se arrepender da atitude que a gente tomou e voltar o coração para o Pai novamente. Lembrando que Deus faz isso por amor dos filhos. E o filho que não aceita ser disciplinado, o filho que se recusa a receber a repreensão do pai, aqui no versículo 8 diz assim: se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Então, irmãos, a partir do momento que a gente se recusa a ouvir, a obedecer e a aceitar, acima de tudo, a aceitar no nosso coração e no nosso espírito a repreensão de Deus como nosso Pai, tendo como preocupação, cuidado, zelo e amor nos trazer para perto dele, não perder a intimidade que nós temos com ele, nós passamos a se tornar filhos ilegítimos, que é aquele filho que se recusa a receber a disciplina. E todos os filhos devem receber a disciplina com o coração aberto. É claro que sim, muitas das vezes a gente vai sim ficar chateado, vai ficar aborrecido, mas precisamos entender, irmãos, que o Senhor, Ele faz tudo isso por amor. Em Provérbios 13, em Provérbios capítulo 13, versículo 24, diz assim: quem se nega a castigar o filho, não o ama. Quem o ama, não hesita em discipliná-lo. Como eu disse anteriormente, castigar, nesse contexto que a gente está lendo aqui, como se trata do amor do pai para com o filho, castigar não se trata da punição severa, mas se trata de repreender, chamar atenção por uma ação que não deveria ter sido feita, uma ação incorreta, uma ação que não está de acordo, né, com a vontade de Deus, com os ensinamentos de Jesus Cristo, e não de punição severa, não se trata disso. E a disciplina, como eu disse também, né, se trata da ordem, do pai impor a ordem, do pai impor ao filho uma conduta que assegura o bem-estar dele próprio. Então a gente pode ver, irmãos, que a gente pode ver dentro da palavra, e com todas as experiências que cada um dos irmãos tem, né, em sua caminhada com Deus, em sua caminhada com Cristo, que a repreensão, né, do Senhor para conosco, a exortação dele para conosco, é por amor, é por cuidado, é para que a gente não venha a se afastar dele, a perder a nossa intimidade com Deus e assim acabar caindo, né, se enfraquecendo o nosso espírito. Eu espero que eu tenha conseguido passar bem a mensagem de hoje. Agradeço a todos os irmãos que tenham assistido até aqui
E aos irmãos que já conhecem Jesus, se fortaleçam em espírito. E aos irmãos que não conhecem ainda, Jesus te espera.